costumo fazer isso, mas hoje o Senhor me dirigiu para eu ministrar a mesma palavra que foi ministrada de manhã, agora no culto das 7h30. Porque é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração desde sexta-feira e serve um pouco de alinhamento para esse momento que a nação está vivendo. Para esse momento que o Brasil está vivendo. Então, nós precisamos ser igreja, mas também precisamos ser cidadãos. Amém? Deixa eu falar uma coisa, nós não podemos demonizar a política. A política existe desde os tempos bíblicos. E ela tem muito a ver com o chamado de cada um para suas áreas específicas. Eu volto a repetir que nós não fazemos campanha, não tomamos partido de nada, nós ficamos com o que a Bíblia diz. E você vai entender onde eu quero chegar. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 19. Juízes, capítulo 19. Você achou? Amém. Juízes 19. Antes da gente ler, eu quero esclarecer algumas coisas aqui sobre quarta-feira. Quarta-feira nós recebemos aqui o Johnny Enlow, que é um homem de Deus, um profeta, escritor do livro A Profecia dos Sete Montes. E ele ministrou para nós aqui, muitas pessoas foram abençoadas, outras tiveram dúvidas. Lógico que num culto, para ele falar tudo concernente ao ministério dele, é muito pouco para conseguir explicar isso tudo. Porém, nós precisamos também ter maturidade para aprender a comer a carne e tirar a espinha, se você não gosta daquilo. Amém? Precisamos ter um alinhamento. Algumas pessoas ou não entenderam, ou ficaram limitadas no entendimento quando ele falou em relação à volta de Jesus, que algumas teologias que são pregadas hoje, elas são demoníacas, porque ela fica dizendo, Jesus vai voltar amanhã. Algumas pessoas se escandalizaram com isso. Só que eu entendi o que ele quis dizer. O que ele quis dizer é que algumas pessoas ficam esperando a volta de Jesus e se tornam inúteis na terra. Então vamos descortinar. Eu lembro que na época da minha adolescência eu ouvi algumas pessoas falar, eu não vou fazer faculdade porque Jesus vai voltar a qualquer momento, eu não vou querer ter uma carreira porque Jesus vai voltar a qualquer momento, eu não vou ter isso porque, querido, Jesus vai voltar e a Bíblia fala que só quem sabe o dia e a hora é o Pai, o Filho não sabe, o Espírito Santo não sabe. Pastores que ficam dando data para Jesus voltar, sai fora que é furada. Sai, mete o pé, porque a homem nenhum foi dado conhecimento de quando Jesus vai voltar. A questão é a seguinte, eu tenho que estar com a vida em dia, eu tenho que estar preparado, porque a qualquer momento, se Jesus não voltar, eu posso ir antes para Ele. Mas eu não tenho que ficar esperando a volta de Jesus de braço cruzado e deixando o capeta dominar a cidade, dominar os lugares de influência. Eu não, enquanto eu espero o retorno, enquanto eu espero a trombeta, eu vou influenciando, eu vou trabalhando, eu vou me movimentando. Ah, pastor, mas o mundo jaz no maligno. E eu vou repetir o que eu falei de manhã, mas esse mesmo mundo que jaz no maligno, na Suíça é diferente. Na França é diferente. Nos Estados Unidos é diferente. Por que no Brasil não pode ser diferente? E eu vou entregar a nação de mão beijada e vou só ficar chorando, ó vida, ó azar, por que Jesus não volta logo? Ele vai voltar, mas enquanto ele não volta, eu vou me formar, eu vou pegar meu diploma, eu vou ser o melhor advogado que eu puder, eu vou ser o melhor médico que eu puder, e eu vou inspirar uma geração que vem depois de mim. Imagina eu falar para o Isaac, não estuda não, Isaac, porque Jesus vai voltar.
Não queira ser ninguém não, Isaac, porque Jesus vai voltar, a trombeta vai tocar a qualquer momento. Até porque nós vamos reinar com Ele. Tudo aquilo que nós aprendermos e fizermos na terra, gente, vai ser útil durante o reino de Cristo, sobre o tabernáculo caído de Davi. Ele estava falando contra a teologia da libertação, que diz, entregue todos os seus bens e viva sem nada. Então, estudar e construir um futuro é exatamente sobre a igreja. Mudar a sociedade é o chamado da igreja. É para isso que nós estamos aqui. Então, aqui, diante de Deus, se você ficou ofendido ou magoado com o que você ouviu na quarta-feira, eu, como pastor da igreja, eu te peço perdão. Mas também te peço para você ter o entendimento de que uma mensagem não define a visão de toda uma igreja. Amém? Né? O que define a escola dominical é Bíblia e maturidade, entendimento. Algumas pessoas foram engessadas em certas teologias que impedem delas viverem a plenitude do reino. Porque estão presas àquilo que aprenderam na infância. Eu posso dizer, tem coisas que você aprendeu na infância que não foram legais. Sabe por quê? O reino é maior. Eu estou dizendo é que o reino é maior. Deus está levantando uma igreja viva e ativa para invadir, sim, todas as áreas da sociedade, não só ficar dentro de um templo com glória a Deus, aleluia e xaramanai. A gente gosta disso, é confortável para nós, é maravilhoso isso, mas o grande desafio está quando o pastor diz amém no final do culto. E aí, isso foi só para eu falar de quarta-feira, então se você que estava aqui na quarta e se escandalizou, se ofendeu com alguma coisa, eu como pastor te peço perdão, não foi a nossa intenção de forma alguma. Eu estou apenas esclarecendo aquilo que foi falado. E outra coisa, irmão, se ainda assim você prefere ficar, você não concorda com nada, a Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses, ouve de tudo e retém o que é bom. Nós precisamos ter essa maturidade. Pô, cara, pode ter sido uma parada, mas não serviu, não rolou para mim. É direito seu. Amém? Então, você me perdoa? Estamos em paz? Estou achando que não, mas tudo bem. Então, depois da mensagem, eu acho que eu nem... Bom... Deixa o carro ligado para mim ali, a porta aberta, mas em Juízes 19, diz a história o seguinte, conta a história de um levita. Esse levita tinha uma mulher, essa mulher trai ele, e mete o pé, ela vai embora, mas o cara estava gamado, o cara amava ela, e ele decide ir atrás dela. E ele vai para a casa do pai dela, e ele descobre que ela está lá, e ele vai, e ele conversa com ela. E vamos voltar, esquece o que passou, vamos começar tudo de novo, vamos embora, eu te amo e tal, aquela coisa toda. E ela decide voltar com ele. Porém, o sogro dele foi naquela de, não vai hoje não, fica mais um dia, você veio de tão longe, já chega e já vai embora, fica mais um pouco. E aí ele foi ficando o primeiro dia. Aí no segundo dia ele fala, vou embora. Ele falou, não vai hoje também não, vamos comer e beber mais, vamos comer, beber, se alegrar, se divertir, fica mais um pouco. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, até que ele decide ir embora. Só que ele decide ir embora tarde demais, ele decide sair para uma caminhada no final da tarde. Era um caminho perigoso, era uma viagem longa. E naquela época, viajar de tarde para noite nunca foi seguro. As caminhadas eram feitas de dia. E no entardecer, no pôr do sol, eles já arrumavam um lugar para eles descansarem, passar a noite. Esse homem não, ele começa a caminhada já no final da tarde. E quando vai anoitecendo, ele chega numa cidade chamada Jebus. E ele fala, o servo dele fala, tem aqui Jebus, vamos passar a noite aqui. O levita fala, não vamos passar a noite aqui não, porque Jebus é perigoso. Naquela época, Jebus, que viria a ser futuramente Jerusalém, pertencia aos jebuseus. Então era um povo
cruel, era um povo hostil. Então eles falaram, não, vamos para a cidade de Gibeá. Por quê? Gibeá pertencia aos benjamitas, ao povo de Benjamim, a tribo de Benjamim. Veja bem, ele era um levita, ele era filho de Levi, descendente de Levi. Benjamim, os benjamitas, filhos de Benjamim. Espera aí, nós somos parentes. Então vamos para o meio do nosso povo, que ali a gente vai estar seguro. Só que engano dele, ele chega na cidade de Gibeá, ninguém dá pousada para ele, e ele fica na praça, até que um homem vem passando, já à tarde, e olha para ele e fala, cara, tudo bem, você vai passar a noite aqui na praça? Eu vou, não tenho lugar para ficar. Não, vamos para a minha casa. Um homem bom aparece e leva ele para a casa dele, e ali ele dá comida, e ali ele dá bebida, e ali ele dá todo o necessário para os animais. E só que diz o capítulo 19, e que uns homens de Belial significa ingovernável, uns homens ingovernáveis, rebeldes, perturbadores da ordem e da paz, começaram a bater na porta daquele homem, do dono da casa, e dizer, tem um homem aí dentro, manda ele para fora para que abusemos dele. Homens cruéis, eles não queriam a mulher, eles queriam ter relação com o homem. Bota ele para fora, para que abusemos dele. O dono da casa fica desesperado e fala, não, meus irmãos, não façam isso. Tem aqui a minha filha, que é virgem. Eu dou ela para vocês. Olha como é que situação, um pai empurrando a filha para um abuso. Eu vou falar que hoje em dia não está muito diferente, existem muitos pais expondo seus filhos a abusos. Abusos pornográficos, abusos emocionais, expondo os filhos para o mundo. Ele não quer cuidar, então ele fala, toma meu filho, vai lá, se entretém lá fora, mas na verdade está empurrando o filho para abuso, e o teu papel é proteger e não expor. Aí o levita chega e fala, não manda sua filha não, tem aqui a minha mulher, bota ela, e empurra, e coloca a mulher para o lado de fora, e diz o texto, que aqueles homens abusaram daquela mulher a noite toda, ela foi abusada por aqueles homens de Belial, homens ingovernáveis, e diz a Bíblia que aquela mulher, ela volta para casa, e ela gruda na soleira da porta da casa. Quando amanhece o dia, o marido dela abre a porta, e quando vê ela caída na soleira da porta, ele fala com ela, levanta, vamos embora. Mas ela não respondeu. Então ele viu que ela estava morta. Então ele pega ela, coloca sobre o seu animal, e ele leva ela para casa. Quando chega em casa, ele corta o corpo dela em 12 partes. Parece filme de terror, né? Nossa, pastor, que cruel. Ele corta em 12 partes e manda uma parte para cada tribo. E aí no verso 30 do capítulo 19 diz o seguinte, todos os que viram isso disseram, nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas, desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Aí 3 coisas que ele fala aqui, pensem, reflitam, e digam o que se deve fazer. Isso é algo que nós precisamos trazer para nós hoje. Pensar, refletir e dar uma ordem. E dizer, traçar um destino. Isso é muito perturbador, é um texto muito estranho, mas quando eu lendo sobre isso e estudando um pouco sobre o que falar para vocês, esse texto me remeteu também ao seguinte, a casa desse homem como sendo a igreja dos nossos dias. Dentro da casa tem comida, alegria e diversão, mas do lado de fora tem uma mulher sendo abusada, e essa mulher se chama nação brasileira, onde está sendo exposta a todo tipo de abuso, enquanto a igreja se diverte dentro das suas paredes, enquanto a igreja se diverte dentro dos seus eventos, há uma nação gemendo do lado de fora, e a maçaneta da porta da igreja está suja de sangue.
Enquanto nós estamos apenas cantando, se divertindo, ou gritando, ou pulando, existe uma nação que está sofrendo. Existem mulheres sendo exploradas, abusadas, existem abortos sendo feitos, existem pessoas sem esperança que estão gemendo por alguma solução, por alguma saída, existem órfãos abandonados, existe uma série de coisas acontecendo, e tem coisas, e essas situações estão vindo parar na soleira dos portais da igreja, mas a gente não está nem preocupado em abrir a porta. Esse ano é um ano decisivo para o Brasil, e você não pode apenas ficar na oração, você precisa ir para a ação. Nós precisamos nos manifestar, nós precisamos nos posicionar. Deixa eu te falar algo nessa noite: a sua ideologia não pode ser maior, mais forte do que aquilo que a Bíblia diz. Eu não sei se você é de direita ou de esquerda, mas não me interessa. O que eu quero te dizer é que você não pode seguir uma ideologia que vai de contra o que a palavra diz. Eu fico com o que a Bíblia diz. É tempo da igreja acordar. Sabe, aqui esse texto diz que não havia rei em Israel. Eles eram ingovernáveis. Só que nós não podemos aceitar isso. Nós temos um governo. Amém? Nós temos um governo. Nós temos um Deus que está acima de nós. E sem o governo de Deus, nós vamos afundar cada vez mais. Não há solução sem Deus. Não há. Mas para isso Deus está despertando você, para que você seja o melhor que você puder naquilo que você faz, para que o teu testemunho possa falar dele, para que você possa levantar o caído, para que você possa querer abrir a porta da tua vida e ver quem está sangrando na soleira da tua porta. Meu Deus, sabe? Essa palavra é forte, mas eu creio que é chegado um tempo novo sobre o Brasil. Deus está levantando uma geração de vasos limpos, uma geração talvez sem experiência e sem histórico e sem ranço, para trazer uma mudança sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade. E a igreja precisa levantar como voz profética e dar ordem no mundo espiritual, e agir, e marchar pelas praças, pelas ruas, e liberar palavras proféticas. Aonde você está inserido, ali você tem que profetizar, ali você tem que liberar uma palavra. Meu Deus do céu! Aonde você estiver, levante as suas mãos e libere uma palavra. Se não pode levantar a mão, comece a orar em espírito. Aonde você estiver, se Deus te mandar fazer um ato profético, vai e faça. É ungir algum lugar, às vezes Deus vai te dar uma palavra: pega o teu carro, ou pega o BRT e tal, e vai no lugar tal, e só anda na calçada. Porque quando você anda liberando palavras, cadeias vão sendo quebradas. Sabe? Oh, meu Deus do céu, tem gente que não está entendendo nada ou não quer entender. Sabe? As nossas famílias estão sob ataque. Tudo aquilo que foi fundamento para nós está sendo atacado. Estão querendo desconstruir todos os fundamentos sólidos sobre qual a nação foi criada, estabelecida, está em xeque. Estão querendo chamar o errado de certo e o certo de errado. Mas nós, como igreja, dissemos: não! Não! Nós não vamos nos calar diante aos abusos, à maldade, não vamos nos calar diante da corrupção, diante dos assassinatos, diante de do aborto, da pornografia, sabe? Não vamos nos calar diante da desconstrução da família. Nós vamos manter o que nós cremos e o que nós pensamos. Meu Deus, sabe?
Deus está trazendo um tempo de juízo sobre o Brasil, mas é para que a nação desperte, para que a igreja acorde. Para que a igreja se desperte, meu Deus, as mãos de milhares de drogados, de alcoólatras, de decepcionados, de amargurados, estão nas maçanetas da igreja. E as famílias sendo atacadas, crianças, pais contra filhos, as drogas avançando a cada dia, e a gente se orgulha que o número de crentes está crescendo. Que orgulho é esse, besta, de achar que somos 50 milhões de evangélicos na nação, e é uma estatística que não vale de nada. E é para a gente ter vergonha, para a gente olhar e falar, caramba, o número está crescendo, mas a cidade não está mudando, o que está errado comigo? Sinto muito, se não é uma palavra que você esperava ouvir agora à noite. Talvez você queria uns 7 passos para a vitória, ou a prosperidade da tua vida, isso já foi falado, mas é algo que vai te sacudir para te levar, a você viver uma mudança total, uma plenitude do reino e do evangelho na tua vida. Eu quero que você entenda, e nós como cristãos, a igreja é a resposta. Jesus é a resposta. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus é o único caminho e não há outro. E ainda tem muitos crentes que chegam e falam, não, eu não vou me manifestar nessas eleições, eu não vou votar nessas eleições. Você tem que exercer o teu direito, porque é através disso que nós podemos mudar. Sabe, nós precisamos resgatar o prazer de ser brasileiro. Resgatar o orgulho do verde, amarelo, azul e branco. Resgatar essa paixão que quando eu viajo para Israel eu morro de inveja de ver que aonde eu vou, até no banheiro tem uma bandeira de Israel. Estados Unidos a mesma coisa, na França a mesma coisa, e chega no Brasil, a gente anda com bandeira de todos os países e temos vergonha da nossa bandeira. Isso tem que mudar. Deus te fez nascer aqui e nós vamos clamar para que o propósito dele se cumpra através de nós. Deus quer resgatar o orgulho de sermos brasileiros. E quando perguntar para você, where are you from? Você vai falar, I am Brazilian. I'm from Brazil. I'm from Rio de Janeiro. What's your problem? I love my country. Não é aquele negócio, de onde você é? Brasil. Se orgulha de ter nascido onde você nasceu. Se orgulha da tua história. Se orgulha do barro sobre os seus pés. Se orgulha, porque Deus está escrevendo uma história. Se orgulha, porque você está vivendo um tempo favorável para a mudança da nação. Se orgulha, porque é a história que está acontecendo. Meu Deus do céu. Ei, você precisa, eu quero te dar uma direção nessa noite. Você precisa fazer as suas escolhas baseadas nos princípios bíblicos, não ideológicos, partidários, mas nos princípios bíblicos. Princípios bíblicos. Vote em quem é a favor da vida. Vote em quem é a favor da vida, em quem não tem vergonha de dizer que é a favor da vida. Vote. Eu quero convidar a igreja para orar, jejuar e votar. Amém? Orar, jejuar e votar. Ore por quem é a favor da família, nos moldes do que a Bíblia diz que é família e não em qualquer outro. Vote em quem é a favor de liberdade religiosa, porque tem que ter liberdade para todo mundo. E outra coisa, vote principalmente em quem é a favor de Israel. Você não entendeu?
Queridos, deixa eu te falar algo. O Brasil está na pindaíba que está, porque deu as costas para Israel. O Brasil está na vergonha que está, porque deu as costas para Israel. E é bíblico isso. A Bíblia diz lá, Deus falou para Abraão, olha, você vai gerar de você uma nação, e você será abençoado, e essa nação será abençoada, e benditos serão aqueles que te abençoarem, e malditos serão aqueles que te amaldiçoarem. O Brasil entrou para a história de Israel 2 vezes. Primeira vez em 1948, com Oswaldo Aranha, no voto de Minerva, que por causa do voto de um brasileiro, a nação de Israel foi estabelecida. E a segunda vez foi a coisa de 2 ou 3 anos atrás, quando negaram a entrada de um embaixador judeu aqui no Brasil. Vergonha para o Brasil. Porque há um princípio. A Bíblia fala que Deus disse, não mexa com Israel, porque Israel é a menina dos meus olhos. Você pode não concordar com a política Israel-Palestino, você pode ter um monte de coisa, a gente não concorda com tudo, mas uma coisa eu aprendi com o pastor Joaquim Cantagalli, que foi a seguinte coisa: de Israel cuida Deus. De Israel cuida Deus. Deus sempre corrigiu o povo de Israel. Israel sempre vacilou, mas é o povo de Deus. Deus sempre vai lá e resgata e traz o povo para o eixo. Querido, você precisa aprender a orar pela paz de Jerusalém, porque é mandamento bíblico. E olha, aquele que abençoa Jerusalém, ele prospera. Oh, meu Deus do céu. Sabe, nós precisamos entender certos princípios bíblicos, e a gente parece que não está nem aí, e parece que a gente está dormindo, e a gente precisa despertar para isso. É tempo da igreja se unir, é tempo dos pregadores do Brasil se unirem, é tempo de defender a bandeira do Evangelho. Para algumas pessoas isso é comichão no ouvido. Mas eu acredito no que eu estou pregando. Eu acredito no que eu estou falando, porque é a palavra de Deus. Eu não sou um pregador político, eu prego a palavra de Deus. Eu creio que a nação será redimida e pode ser redimida, e a chave está nas mãos da igreja. A nossa nação está clamando por socorro, e a igreja está fazendo o quê? Construindo catedrais. A nação está clamando por socorro. E infelizmente alguns líderes estão vendendo os seus púlpitos. Porque o povo é o que menos importa, desde que eu defendo o meu império. Infelizmente, muitos elegem um ou outro para defender os seus interesses pessoais e não para defender o interesse do povo. Mas Deus está levantando gente comprometida com o reino. E eu creio nisso, e nós vamos nos posicionar como igreja. Amém, queridos? Nós vamos nos posicionar como igreja, e nós vamos levantar um clamor ao Senhor, para nós podermos cantar de som de um bom e tom alto, para que todos ouçam: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia vai dizer em Tiago 4,9: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Queridos, há tempo para todas as coisas, há tempo para sorrir também, mas hoje é tempo de nós clamarmos a Deus por uma mudança na nossa nação, para que a faxina continue. Que o Senhor nos cubra. Não podemos trocar a nossa adoração por entretenimento. Precisamos redescobrir o valor da oração. Uma nação
sem os princípios de Deus, ela sempre parecerá uma nação sem governo. Sempre vai parecer que não há rei. E aqui eu quero que você guarde o que eu estou falando sobre Israel. Salmo 122 vai dizer: orai pela paz de Jerusalém, e prosperarão aqueles que te amam. Romanos 8, 22 vai dizer que toda a criação aguarda com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Se a criação aguarda, se há uma expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, isso significa que tem filho de Deus escondido. Tem filho de Deus que não está se manifestando, ele só lembra que ele é filho de Deus aqui num ambiente como esse. Quando termina o culto, no dia a dia, no trabalho, ele não lembra que ele é filho de Deus. Quem são os filhos de Deus? E a todos os que creram no seu nome, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. E por que nós nos tornamos filhos de Deus? A Bíblia vai dizer: e para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Quando você se manifesta como filho de Deus, o inferno tem que recuar, a maldade tem que recuar, o abuso tem que recuar. Nós não seremos a igreja que deixaremos a nação morrer na soleira da porta. Ei, eu vou repetir: nós não seremos a igreja que veremos a nação morrer sangrando na soleira da porta do templo. Nós vamos reagir e nós vamos sair para curar a cidade, para curar a nação, para profetizar e para dar testemunho do evangelho do reino. Tem muita gente que depois que ele diz que ele recebe a salvação, parece que ele se aposenta, parece que ele entra num estado, no modo stand-by. Estou salvo. A salvação não é um fim, irmão. Salvação é o começo. Porque eu fui salvo, a cidade muda. Porque eu fui salvo, a minha família muda. Porque eu fui salvo, o ambiente onde eu trabalho, ele já não é mais o mesmo, porque chegou um salvo ali. Então eu vou influenciar aquele meio. A salvação, ela é o começo de uma nova vida. E não salvozinho para ir para o céuzinho, igual um anjinho. Não, se você ter consciência de que é salvo, mas Deus te mantém nessa terra, é para que você seja útil. Tem gente que está tão ligada no céu que se tornou inútil na terra. Deus está querendo tirar você desse estágio de inutilidade e dizer: funciona. Ei, funciona. 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 Invada os teatros, invada os cinemas, invada as empresas, invade os estádios. Funciona. Vai, testemunha do meu amor. Levanta tuas mãos santas, profetiza, compõe a música, dá a tua aula, abre o teu negócio, mas há um propósito maior por trás disso tudo. É o reino de Deus. Vai lá, encara o juiz, enfrenta o processo. Vai lá e fala: opa, teu comportamento é diferente, porque eu sirvo a um Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa, não é sair por aí pregando não, é simplesmente sair por aí fazendo as suas coisas do dia a dia, só que embasado pelo reino. Não é seu crente chato que chega o tempo todo e fala: o capeta está na tua vida, você tem que não sei o quê. Não, chega e ama, chega e dá um bom dia, chega e toma um café, chega e conversa de gente sadia e madura, conversa, porque o Espírito que está em você vai começar a se mover no ambiente, e tu vai falar: a pessoa, tu está estranho. O que é isso? Tu fala um negócio, eu me arrepio aqui. Pô, cara, conheci uma parada aí que dá uma onda. Eu cheirei um lance que me deixou doidão. Tu cheirou o que, cara? O perfume da presença de Deus. E eu nunca mais fui o mesmo. E isso que você vê sair de mim pode acontecer com você também. Você está entendendo? Que não é você chegar com aquelas frases prontas de evangeliquez: o diabo está na sua vida e você precisa... Isso tudo tem um tempo. Se tiver mesmo, o Espírito Santo vai te revelar e você vai... Um dia, eu estava com uma bolsite nos 2 braços. Não sei quem lembra dessa época aqui. Lembra?
Muita dor, não conseguia tocar. Eu ia tocar no piano, parecia que eu tinha um punhal no meu ombro direito. Era muita dor. Um amigo meu, Herênio, profeta doido, me ligou e falou: Emerson, cheguei que eu quero trocar ideia contigo. Ele morava no Rio 2 também, na mesma rua que eu. Era meia-noite, o cara me liga: vem cá, rapidinho. Pô, tô em casa, Herênio, vem cá, rapaz, trocar ideia contigo. Aí eu fui. Chego lá e vem ele com a camisa feia demais. Não vou nem falar para não atrapalhar a mensagem. E aí ele vem andando de chinelo, bermudão. Aí a gente senta assim, num banco do condomínio dele. E aí, Irene? E aí, cara, como é que tá? Beleza? E aí, a igreja? Você quer? E as crianças? Pô, cara, tu viu o jogo? Pô, cara, o cara deu mole, não sei o quê. Falou. E eu só sem entender, Rafa. E ele falando: não, porque não sei o quê. Ah, mas e aí? E o Jânio, tem visto o Jânio? Amigo do Jânio. Não, cara, não veio o Jânio tem uns 3 meses. Pois é, o Jânio não para, né, cara? Não para. De repente ele, pum, procurador. Como é que tu sabia? O Espírito Santo me falou, cara. Eu não tinha ligado para ele. Eu não tinha falado com ele, eu estava morrendo de dor, o cara me liga, pede para ir na portaria dele, começa a falar coisa do dia de nada, de repente ele me dá um tapa e fala: procurador. Vou te bater mais. E eu volto para casa assim, falei: Fernanda, o Herênio é maluco. A dor foi embora. Ele me chamou lá, começou a falar de jogo, começou a falar de Jânio, começou a falar de não sei o que, depois ele me dá um tapão no ombro e mandou procurador. Como é que pode? Você entende que Deus pode usar você para isso? Você entende que Deus pode te usar para isso? Você vai fechar um negócio e de repente você está falando a coisa que nada, de repente Deus vai te dar insights. Fala com ela. Que a oração que ela fez ontem às 3h45 da tarde, falando isso, eu ouvi. Fala com ela que aquilo que aconteceu em 2012, na casa da mãe dela e tal, Deus começa, e de repente você vai falar, não é no não, é no natural. Aqui, aconteceu alguma coisa em dezembro de 2013, dia tal, faz sentido? Igual, né? Isso tem algum sentido para você? Tem, de repente fala: pois é, cara, eu estava aqui, como é que pode? Cara, aí é a porta que você precisa. É a maçaneta. São pessoas sangrando que Deus está colocando na porta da tua vida, que você não pode ser ignorante, ignorar o que está acontecendo e só ficar no seu mundo. Eu sou salvo, eu vou para o céu, glória a Deus, aleluia, xaramamanai, oh poder pentecostal. E tem gente sangrando na tua porta. Pense, o que você está fazendo com a sua salvação? Pegue, busque conselho, senta com alguém e fala: vamos traçar um plano, vamos fazer alguma coisa para mudar essa história. Não fica acomodado só. Deixa eu te falar uma coisa: o Brasil não precisa mais de maldição. O Brasil não precisa mais ouvir que não presta, que é uma terra de safado, de ladrão, disso, aquilo. O Brasil precisa receber palavras de bênção e palavras proféticas, porque há poder na tua boca, há poder na tua palavra. Palavras são sementes, o poder da vida e da morte está na tua língua. Eu já vou terminar. Não acha que você é mais uma pessoa nesse tempo de hoje. Deus é um Deus intencional. Ele te criou com uma intenção. E Ele deu o talento que Ele deu para você com um propósito. É que o reino dEle avance através de você. Quando você estiver lá no seu hospital atendendo, você que é enfermeiro, você que é gerente de negócios, você que é auxiliar de serviços gerais, você que é um policial, o policial, tem certas profissões que elas são mais privilegiadas do que outras no sentido de lidar com a fragilidade do momento.
Todas são oportunidades, mas existem umas que, tipo, o médico, ele pega a pessoa que entra ali quebrada na frente dele, sabe, fragilizada. E se o médico tem unção, uma advogada, né, Mônica? Que chega lá, uma família em crise, vamos acabar com tudo, de repente, a advogada, peraí, eu sou advogada, mas primeiro, eu sou um agente do reino. Entende? Você é uma administradora de empresas. Você é um jogador de futebol, atleta. E aí, eu não costumo citar nome, não. Mas, tipo, Heather, você tem um papel importante. Quando você entrar naquele campo, estender a mão diante daquela torcida toda, dos dois times, e liberar a palavra profética. Você não sabe o que aquilo vai atingir. Tem pessoas que entram ali e às vezes fugindo da morte, às vezes em depressão, em angústia, com problema em casa, e elas entram ali. Deus te deu um nome, Deus te deu uma oportunidade e te colocou ali, e há poder na tua palavra quando você levanta a mão e libera uma palavra profética sobre as famílias que estão ali representadas. Gente, isso é uma coisa que muda. Pode não parecer nada, mas está gerando, está ecoando, e uma hora vai acontecer. Você que é um policial, lidando no dia a dia, perseguindo, prendeu o cara ali que está assaltando, roubando, o cara está no teu carro, na tua viatura, meu irmão, rasga o evangelho em cima dele. Rasga o evangelho em cima dele. Você é preparador físico, personal trainer. Eu lembro do falecido pastor José Santos. O pastor José Santos caminhava na praia do Recreio todo dia de manhã. 80 e poucos anos. Bermudão, caminhando. Aí, um dia ele está caminhando, tem um cara marombadão fazendo barro. Cara, sabe aquele cara aqui? Vocês viram meu cachorro? Ele foi para lá. Aí o pastor José Santos, tá bonito, hein? Fortão. Legal, teu corpo tá maneiro. Mas como é que tá a tua alma? Tô! Será que a tua alma tá igual ao teu corpo? Será que ela tá malhadona? Teu espírito tá forte como tá o teu corpo? Chaves, insights, oportunidades. Oi? Né? Oportunidades. Deus te colocou onde, não acha que você, sabe, fica ali, não, Deus te colocou naquele lugar. Amanhã tua atitude vai ser diferente. Sabe, amanhã você tem que acordar com aquele senso de eu sou brasileiro e eu vou mudar essa, eu não sou a solução, mas eu sirvo a um Deus que é. Eu sozinho não consigo fazer nada, mas eu estou conectado com milhões de pessoas. Tem um monte de gente orando agora, tem um monte de gente se manifestando agora. Deus está falando a mesma palavra em vários lugares do Brasil, em vários lugares da nação. Ei! Sábado passado, uma profeta da Escócia teve uma visão sobre o Brasil e colocou num site chamado Lista de Elias. E ela falando, liberou uma palavra no sábado passado, dizendo, é chegado um tempo de despertamento sobre o Brasil. Nós vamos fazer um ato profético agora. Nós vamos orar pela nossa nação. E nós vamos encerrar o culto cantando o hino nacional. Então quero convidar os pastores a vir aqui para frente. Isaac, traga a bandeira do Brasil, por favor. Você vai ser restaurado no seu orgulho de ser brasileiro. Muitas pessoas, hoje eu fiz de manhã, tinham pessoas que choraram aqui porque falaram, pastor, há muitos anos que eu não cantava o hino. Há muito tempo que eu não sentia isso que eu senti. Então nessa hora nós vamos ficar de pé em reverência. Lembra, eu sou de uma época que antes de ir para a sala de aula, a gente tinha que formar e cantar o hino nacional. Quem é dessa época aí? É, pastor Rafa? É também, Rafa?
Pastora Mônica, quer dar uma palavra? Deu a direção, enquanto eu estava ali sentada, de ler o preâmbulo da nossa Constituição Federal para vocês. Se o pastor me permitisse, pastora. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a direção e proteção de Deus, a seguinte Constituição Federal do Brasil. Vai. Nós somos um Estado democrático, fundado com a bênção do nosso Deus. Somos um país que tem um Deus. Somos uma nação que tem o Senhor como Deus. Somos uma nação que foi fundada, promulgada, seja da forma que for, que você entender, historicamente falando. Nós fomos fundados debaixo da proteção de Deus. Somos laicos, sim, porque ser laico significa que o governo não pode vir aqui e fechar essa igreja. Somos laicos por isso. Mas isso não significa que nós estamos afastados da Constituição, do governo e do povo. Deixa eu te falar algo. Não aplauda agora, não. Algumas pessoas confundem autoridade espiritual com autoridade civil. Infelizmente, alguns que têm autoridade espiritual não foram bem-sucedidos quando tiveram cargos públicos, porque tem a ver com chamado. E algumas pessoas foram chamadas para o altar e outras para o palácio. Quando esse papel quer se inverter, as coisas complicam. Elias, antes de partir para os céus, Deus deu uma ordem para ele, para ungir Eliseu como sucessor dele e Jeú como rei. Era uma unção para o profeta e era uma unção para o rei. Era a mesma unção, mas para funções diferentes. Então, ore, jejue pela sua nação, profetize sobre ela e faça escolhas baseadas nos princípios bíblicos. Eu quero nessa hora convidar você, antes de cantarmos o hino, a levantar suas mãos em direção à bandeira e profetizar sobre a nação brasileira agora. Todos profetizando. Nós abençoamos a nossa nação, Senhor. Abençoamos o Brasil. Abençoamos a nossa terra, as nossas matas, os mares, o céu, as nossas crianças, as mulheres. Deus, abençoamos a Amazonas. Abençoamos, Senhor, todos aqueles que estão passando por necessidade. E proclamamos um tempo novo sobre o Brasil. Um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de restituição de tudo aquilo que foi roubado. Nos arrependemos por aqueles que envergonharam o teu nome. Nos arrependemos, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pedimos que o Senhor venha nos remir, ó Deus. Ó Deus, o Brasil precisa ser redimido por Ti, Senhor. E nós como igreja decidimos a partir de hoje a nos movimentar, a nos manifestarmos como os filhos da luz, que tementes a Deus, para que haja um tempo novo sobre a nação brasileira, em nome de Jesus, amém, amém. Nós vamos soltar o hino.
você fique em reverência. Temos a letra aqui para você poder estar cantando junto. Vamos, pode soltar, por favor. De amor